Você já parou para pensar qual foi a primeira palavra da humanidade? Tipo, quem foi o ser humano que soltou o primeiro som com intenção real? Não um grunhido de dor, não um espirro, mas algo que quisesse dizer: olha isso, ou vem cá. E mais louco ainda, como alguém entendeu o que ele quis dizer? Foi por sorte, por contexto, por desespero. A gente vive cercado de linguagem, mas ninguém sabe ao certo como ela surgiu. E isso é curioso, porque sem linguagem não tem história, não tem ciência, não tem meme, piada interna, fofoca, nem esse vídeo aqui. Hoje, a gente vai explorar como surgiram as primeiras línguas humanas. De onde veio essa capacidade única de transformar barulho em ideia, pensamento em som? A gente vai ver as teorias, as evidências e, claro, as tretas entre cientistas que discordam até hoje sobre o assunto. Spoiler: talvez a linguagem tenha começado com um grito, mas olha onde a gente chegou. O mais curioso de tudo é que a gente não tem ideia de quando, nem como, a linguagem começou. Sério, a linguagem é tipo aquele aplicativo que já vem instalado no celular e ninguém sabe quem colocou ali. E o problema é que, diferente de ferramentas de pedra ou ossos de dinossauro, palavras não fossilizam. Elas desaparecem no ar assim que são faladas. Ou seja, a gente pode saber o que os nossos ancestrais comiam, com quem eles brigavam, até como era o formato da orelha deles. Mas a primeira frase da história, essa se perdeu no tempo. E pior, a gente nem entende completamente como a linguagem funciona hoje. A gente fala, ouve, escreve, lê, mas ninguém sabe exatamente como o cérebro consegue transformar pensamentos em palavras. E ainda assim, esse sistema é tão poderoso que a gente consegue criar frases que nunca foram ditas antes e todo mundo entende. Tipo, ornitorrinco filósofo foi de skate até Marte, fugindo de um imposto intergaláctico. Você nunca ouviu isso na vida, mas entendeu tudinho. E isso é o que torna a linguagem única. Ela é infinita, criativa e, até agora, só existe entre os humanos. Quero ver outra coisa que você consegue entender certinho? Eu sempre vou deixar o like e me inscrever nesse canal para não perder os próximos conteúdos. Viu só como você entende? Mas, seguindo com o conteúdo, diante desse mistério todo, os cientistas fizeram o que sabem fazer de melhor: teorizar. E aí entraram em cena dois pesos pesados da ciência, Noam Chomsky e Charles Darwin. Chomsky, linguista, intelectual, fã de ideias ousadas, defende que a linguagem surgiu de uma vez só, tipo um superpoder genético que apareceu num único indivíduo há uns 100 mil anos. Como se alguém, do nada, tivesse acordado com um modo fala ativado. E pronto, o cérebro humano agora tinha um módulo de linguagem embutido. Parece coisa de ficção científica, né? Mas ele é bem sério nisso. Já Darwin, o pai da teoria da evolução, olhou para isso e disse: calma, gente, nada na natureza aparece do nada. Segundo ele, a linguagem deve ter surgido aos pouquinhos, com sons instintivos, imitação de barulhos da natureza e modificações ao longo de milhares de anos. Tipo uma atualização contínua do sistema. Versão 1.0, 1.1, 1.2, até virar fala de verdade. E aí, a treta tá formada. Chomsky diz que a linguagem é tipo mágica. Pá, apareceu. Darwin diz que é prática. Foi nascendo devagar, igual receita que nunca dá certo na primeira tentativa. Quem tá certo? Bom, talvez os dois. Ou nenhum. Ou a resposta esteja num tempo antes da fala, quando a comunicação ainda era 100% corporal. Imagina nossos ancestrais trocando ideia com o corpo, apontando, fazendo careta, imitando movimentos, tipo mímica nível hard, ou um TED Talk sem som. A chave disso?
o bipedismo. Quando a gente começou a andar só com as pernas, as mãos ficaram livres e viraram uma ferramenta de expressão. E mais do que isso, a gente passou a usar o rosto de forma mais complexa. Uma sobrancelha levantada, um olhar arregalado, um gesto com a mão, tudo isso carregava informação. Era tipo um sistema de emojis, mas ao vivo, com a cara inteira envolvida. E esse tipo de comunicação não só funcionava, como era crucial para sobreviver. Afinal, avisar que tinha um tigre por perto com uma expressão de pânico podia salvar mais do que um simples corre. E se você acha que isso tudo é só suposição, olha que curioso. Macacos têm uma área cerebral dedicada a movimentos de agarrar, e essa área é praticamente a mesma que a gente usa para a linguagem. Coincidência? Provavelmente não. Parece que a fala, quando chegou, foi só uma miniaturização de tudo isso. Em vez do corpo inteiro se mexer, a gente passou a fazer isso com a boca e a voz. Em algum momento, os gestos já não davam mais conta. Afinal, você não consegue apontar para um cheiro ou explicar uma dor só com a cara. Foi aí que os sons começaram a entrar em cena, e não por acaso. Alguns pesquisadores acham que tudo começou com interjeições, que basicamente eram sons instintivos que escapavam na dor, no prazer, no susto, tipo aquele ai, ou eca. Simples, mas com significado claro. Outros apostam na imitação de sons da natureza. Por exemplo, se alguém ouvia o barulho de uma martelada, toc-toc, podia usar esse som para se referir ao ato de bater. É o que a gente chama de onomatopeia. E tem língua até hoje que é cheia disso, tipo o japonês ou o idioma indígena Wari. Também tem a teoria do grito de equipe. Sabe quando tá todo mundo puxando uma corda e alguém grita tipo, vai, para sincronizar a força? Então, nossos ancestrais faziam o mesmo. Sons ritmados para coordenar esforço, avisar, chamar. E aí, aos poucos, esses sons começaram a se repetir com sentido. Um som virou um símbolo de uma ação virou símbolo de uma ideia. E aí, bingo, estava nascendo a linguagem falada. O linguista Daniel Everett explica isso em 3 etapas. Primeiro, a gente usava índices, tipo pegadas, indicando um animal. Depois vieram os ícones, sons que se pareciam com o que representavam. Até que surgiram os símbolos, que já não soavam como nada, mas todo mundo entendia o que queriam dizer. E aí que a coisa fica séria, porque símbolo é mais do que som. Tá, mas quando foi que tudo isso realmente começou? Difícil cravar. A linguagem não deixa fósseis, mas o corpo humano deixa pistas. Uma delas é o osso hioide. Sim, esse nome esquisito. É um osso minúsculo que ajuda a gente a articular sons. Em fósseis de australopitecos, esse osso parecia com o de chimpanzés, ou seja, eles provavelmente não falavam como a gente. Mas em fósseis de Homo heidelbergensis e neandertais, que viveram entre 60 mil e 450 mil anos atrás, o hioide já era igual ao nosso. Isso sugere que eles já tinham a engrenagem para falar. Outro detalhe importante: a proporção do trato vocal. Para produzir sons como A, I, U, as vogais mais básicas, a boca e a garganta precisam ter certas medidas. E adivinha, os neandertais também tinham essa proporção. E não é só falar, é ouvir também. Estudos mostram que, com o tempo, nosso sistema auditivo evoluiu para captar sons agudos, tipo o T, S, F. Isso é crucial porque são justamente esses sons que dão forma à linguagem humana. Agora, se a gente quiser brincar de criar uma linha do tempo da linguagem, dá para pensar assim. Há 27 milhões de anos, alguns primatas já faziam sons com intenção, tipo o alerta de leão dos babuínos. Há 1.700.000 anos, nossos ancestrais começaram a fabricar ferramentas bem complexas. E ensinar isso exigia comunicação mais elaborada. Mas foi há cerca de 50 mil anos que tudo mudou. Arte, colares, rituais. Isso mostra que o pensamento simbólico e, provavelmente, a linguagem como a gente conhece já estava a 1000 por hora. Depois de milhões de anos ajustando o corpo e afinando os sons, a gente finalmente chegou nesse sistema incrível que é a linguagem humana. Mas o que é que ela tem de tão especial? Para começar, ela é modular. A gente pega um número limitado de sons, tipo as vogais A, I e U, que estão em praticamente todas as línguas,
combina com algumas consoantes e, de repente, a gente tem um vocabulário inteiro. Mas o verdadeiro truque de mágica vem agora. A linguagem humana não se limita ao vocabulário. O diferencial é a capacidade de combinar palavras de formas infinitas. A gente diz coisas como: o gato que o João viu no telhado da casa onde nasceu a tia da vizinha fugiu. Essa habilidade se chama recursão. É quando você encaixa uma ideia dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. Chomsky, lembra dele? Acredita que a recursão é a base de todas as línguas humanas. Mas aí vem a polêmica. Tem línguas, como o Pirahã, falada na Amazônia, que parecem não usar recursão nenhuma. O que levanta a dúvida: será que isso é realmente universal? De qualquer forma, o que a gente sabe é que nenhuma outra espécie faz isso. Os animais até comunicam, mas nunca com essa liberdade, essa criatividade, essa capacidade de inventar algo completamente novo a qualquer momento. Hoje existem mais de 7.000 línguas no mundo, e mesmo que todas tenham surgido da mesma habilidade, cada uma carrega um jeito diferente de ver e organizar a realidade. Algumas nasceram em selvas barulhentas e se adaptaram a assovios. Outras em desertos, em ilhas, em cidades. Algumas têm 1000 palavras para neve. Outras nem têm palavra para número. No fundo, a linguagem é como um espelho. Ela reflete o lugar, o tempo e a cultura de quem fala. E talvez a parte mais bonita disso tudo é lembrar que tudo pode ter começado com um único som. Um grito, um gemido, uma tentativa de ser entendido. E desse som nasceu tudo. As histórias, as ideias, os memes e até esse vídeo. Então agora que você já sabe de onde, ou pelo menos de como a linguagem pode ter surgido, me conta aí nos comentários. Qual você acha que foi a primeira palavra da história? Pode ser um grungido, uma piada ou até uma onomatopeia. Vai saber se você não acerta.